Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 4, que tem o seguinte título: A queda da raça humana. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, quarto trimestre de 2015, com os comentários de Claudionor de Andrade, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre. Queremos te convidar a se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Verdade prática. O pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 19, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Introdução. Por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por uma personagem sinistra e inimiga de todo o bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre,
Enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado, desde a fundação do mundo, o plano de salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte na cruz. Ponto central. O homem pecou, desobedecendo a Deus. Porém, o Senhor já havia providenciado um Redentor. Primeiro tópico: o paraíso no Éden. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Gênesis capítulo 2 e o versículo 8. Dali caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefas cultivar a terra e guardar o jardim. Em primeiro lugar, cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Gênesis capítulo 2 e o versículo 15. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. Observemos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Gênesis capítulo 2 e os versículos 11 e 12. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Em segundo lugar, guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso Pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente que nós. Por isso mesmo, Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Síntese do primeiro tópico. Deus criou e preparou o jardim do Éden para abrigar o homem. Subsídio bibliológico. O jardim do Éden estava localizado perto da planície aluvial do rio Tigre e do rio Eufrates. Alguns acreditam que estava localizado na região correspondente ao atual sul do Iraque. Outros sustentam que não há dados suficientes no relato bíblico. Duas árvores do Jardim do Éden tinham importância especial. Número 1. A árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física. É relacionada com a vida perpétua, capítulo 3, versículo 22. O povo de Deus terá acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 7. Também no capítulo 22 e o versículo 2. Número 2. A árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e sua obediência e a sua palavra. Deus criou o ser humano como ente moral, capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador, ou desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ CPAD 1991, páginas 34 e 35. Conheça mais. Conhecer. O fruto proibido de Adão e Eva estava na árvore da ciência do bem e do mal. A palavra hebraica aqui, yada, sugere uma enorme gama de ideias. Contudo, o conceito básico para ela é tanto a capacidade de fazer distinções quanto de aprender. Já que Adão e Eva conheciam somente o bem, permaneciam inocentes
escolhendo e experimentando somente o que era correto aos olhos de Deus. Eles realmente nem mesmo viam oportunidades para errarem. A queda introduziu a capacidade de verem as coisas más e boas. Com isso, nasceu o desejo de experimentá-las. Para conhecer mais, leia Guia do Leitor da Bíblia, CPAD, página 27. Segundo tópico: a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. Em primeiro lugar, o agente ativo da tentação. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente. Gênesis capítulo 3 e o versículo 1. E por seu intermédio dialoga com Eva, levando à apostasia. Não podemos travar diálogos com o nosso inimigo, independente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Em segundo lugar, o agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden. Todavia, não soube como resguardar a esposa e acabou sendo seduzida pelo diabo. Iludida, Eva pecou e, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. 1 João capítulo 3 e o versículo 16. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e cônscia. Biblicamente, são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Síntese do segundo tópico. Adão e Eva foram tentados por Satanás e cederam à tentação. Subsídio bibliológico. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses.
O ser humano procura hoje obter o conhecimento moral e o discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Bíblia de Estudo Pentecostal, RJ-CPAD, 1996, página 36. Terceiro tópico: o juízo de Deus. Satanás enganou, mentiu e prometeu o que nem ele mesmo possuía. O juízo de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Em primeiro lugar, sobre a serpente. Devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Agora ela seria obrigada a comer pó. Gênesis capítulo 3 e o versículo 14. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Isaías 65 e o versículo 25. Em seguida, Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa de redenção. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Apesar da queda, Eva seria auxiliar de Deus. Veja suas declarações ao dar à luz a Caim e Sete. Gênesis capítulo 4 e o primeiro versículo, e também o versículo 25. Séculos mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel por ter sido escolhida como a mãe do Salvador do mundo. Lucas capítulo 1, do versículo 46 até o versículo 56. Em segundo lugar, sobre a mulher. A fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastasse, sujeita a mulher ao governo do homem. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3 e o versículo 16. Efésios capítulo 5 e os versículos 22 e 23. Apesar da queda, não são poucas as filhas de Eva elogiadas por sua incomum virtude e cooperação no reino de Deus. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 30. 2 João capítulo 1 e o versículo 13. Sara, Débora, Esther, Maria e Priscila são apenas alguns desses belos exemplos. Em terceiro lugar, sobre o homem. Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Por isso, o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor, que por causa dele a terra faz-se maldita. Por causa de sua desobediência a Deus, os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com um trabalho mais árduo.
e teria de conviver com adversidades e com o fim de sua própria existência. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. Adão viu a duras penas o preço de se desobedecer a Deus e a sua palavra. Síntese do terceiro tópico. O juízo de Deus veio sobre Adão e Eva e a serpente. Subsídio bibliológico. Os pecados estão refletidos nas punições, as quais foram aplicadas em partes. A serpente foi amaldiçoada. A serpente posou como supremamente sábia, mas sua maneira de se locomover sempre seria símbolo de tal humilhação. A frase "sobre o teu ventre" não significa que a serpente tinha originalmente pernas e a perdeu no momento em que a maldição foi imposta, mas que seu modo habitual de locomoção tipificava seu castigo. A frase "pó comerás" é idiomaticamente equivalente a "tu serás humilhado". Conferência, Salmo 72 e o verso 9. E também Isaías capítulo 49 e o versículo 23. Onde a frase "lamberão o pó" tem claramente este significado. O castigo envolveria inimizade, hostilidade entre as pessoas. A semente da serpente que Jesus relaciona aos ímpios, Mateus capítulo 13 e os versículos 38 e 39, e também João capítulo 8 e o versículo 44, e a semente da mulher tem ambas sentido fortemente pessoal. O castigo da mulher seria o oposto do prazer que ela procurou no versículo 6. Ela conheceria a dor no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Igualmente, a futura ligação do seu desejo ao seu marido era repreensão à sua decisão de buscar independência. Deus pôs uma maldição diretamente na terra em vez de colocá-la no homem. Adão foi comissionado a trabalhar com a terra, mas não seria por puro prazer. Comentário Bíblico Beckham, volume 1, primeira edição, RJ-CPAD 2005, página 40. Conclusão. Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, pois o Cordeiro, em sua presciência, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Nossos primeiros pais, de fato, pecaram, mas Deus prometeu redimir toda a humanidade pelo sangue de Cristo, pois Jesus morreu por todos. João capítulo 1 e o versículo 29. Na genealogia de Jesus, registrada por Lucas, Adão é chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 3 e o versículo 38. Maravilhosa graça! Portanto, apesar da aparente vitória do pecado, o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Satanás. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 22. Somente Jesus Cristo pode nos resgatar do pecado. E assim finalizamos mais um podcast.
o começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.